E aí, tudo bom com você? Giovana Bacarin aqui. E no vídeo de hoje nós estamos chegando ao quinto encontro do nosso painel de tendências de consumo e aplicação de tecnologias, que eu estou ministrando pelo SESC e que estou disponibilizando para vocês aqui no canal do YouTube. Esse é um painel que vai falar das inúmeras tendências de consumo que têm surgido no último ano, muitas delas no contexto pós-pandemia, mas eu tenho trazido também muitas coisas recentes da última semana. E nós trabalhamos também o Canvas de tendência de consumo, que é uma ferramenta para te ajudar a pegar esse conhecimento e aplicar esse conhecimento no seu projeto específico, seja ele qual for. Desde um projeto pessoal até uma empresa, um grande negócio ou uma organização sem fins lucrativos. Então este é o quinto vídeo. Se você quiser ter acesso ao painel completo, dá uma olhada na descrição aqui no canal, que eu tô deixando o link da playlist completa aqui embaixo. E se você estiver chegando depois da data em que esse vídeo está sendo publicado, talvez o painel completo com os 8 encontros já esteja disponível para você na playlist. Eu espero que você tenha uma boa aula. Não deixa de se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho para receber todas as notificações. E espero que esse conteúdo seja bastante útil para você. Um beijo grande e até a nossa próxima aula. Então tá bom, vamos lá. Estamos no nosso quinto encontro, né, do nosso painel de tendências de consumo. E hoje eu vou começar então falando primeiro do Canvas, né? E depois eu vou entrar nas nossas inspirações. E é justamente esse o tema dessa semana, né? Então a gente está fazendo o nosso Canvas, já olhamos as necessidades básicas, os impulsionadores, né, de mudança, já olhamos as expectativas de consumo emergentes, e hoje a gente vai falar da inspiração, né? Vamos falar desse bloco da inspiração. E, basicamente, é como tudo é criado, né? Por mais inovadora que seja alguma coisa, dificilmente ela é completamente nova. As coisas são sempre construções em cima de coisas anteriores, né? Então, a maior parte das inovações bem-sucedidas vem da combinação de elementos que não parecem necessariamente ter relação ou usando a coisas que já existem num novo contexto. Então, a gente, ninguém inventa, é difícil a gente ter assim a invenção da roda, né? Inclusive tem um livro bem interessante nesse assunto, deixa eu até abrir o chat para eu colocar o nome para vocês, que é um livro chamado Roube como um Artista. Eu falo dele de vez em quando em aula. E ele vai falar justamente de criatividade, né? E de como. E chama Roube como um artista, mas não é um livro para te ensinar a plagiar nada, pelo contrário. Ele está falando exatamente de como a criatividade é construída em cima de inúmeras referências anteriores que a gente tem, né? Então, é um livro bem interessante nesse sentido. Então, como não existe nada novo, a gente se inspira, a gente combina, a gente remonta, rejunta, reposiciona, né, extrai, insere. Então, a gente deve sempre buscar inspirações. E é um pouco isso que a gente vem fazendo aqui, certo? Com esses exemplos que eu tenho trazido, são exemplos e são inspirações também para a gente entender e pensar um pouco melhor. Então, a ideia aqui hoje, né, é para a gente sair com essa busca de analisar inspirações dentro da tendência que a gente está trabalhando, tá? Então, supondo que você pegou uma tendência para começar a trabalhar, você buscar inspirações. E aí, um detalhe importante, não precisa ser dentro do teu nicho de mercado. Não precisa ser alguém que fez algo exatamente na necessidade que você está querendo atender. Ou até mesmo para o público, para o mesmo público.
Pelo contrário, às vezes é justamente necessário buscar, olhar coisas para nichos diferentes, indústrias diferentes, para públicos diferentes, para a gente conseguir realmente trazer algo novo. Então, vamos olhar mais um Canvas completo para a gente entender como trabalha isso, né? A gente tem olhado um por encontro. Esse aqui é aquele que eu tinha comentado anteriormente, que a gente ia falar de moda, né? Então, ele é voltado para a área da moda. E a tendência que foi analisado, esse foi inclusive um Canvas de umas alunas minhas num curso de pós-graduação, onde a gente trabalhou esse processo das tendências, né? Então foi o trabalho delas, um dos trabalhos para o curso. E aí a tendência que elas buscaram analisar era a de assistente virtual, né? Dentro de uma outra tendência que é a do autoaperfeiçoamento. A gente já até comentou aqui essa tendência do autoaperfeiçoamento, né? E o assistente virtual, inclusive, essa tendência tem sido notícia porque esse último ano, né, de um ano para cá mais ou menos, foi o maior número de assistentes virtuais, virtuais mesmo, né? Mas vamos chamar de mascote, tá? De mascote ou de personagem da marca criado. A Magalu foi a primeira a fazer isso, né? Tanto que ela talvez é a mais famosa que a gente tem, aqui no Brasil, com certeza. Mas a gente teve uma série de outros assistentes virtuais desse tipo, tá? Assistência virtual que ela está falando aqui não necessariamente é essa de inteligência artificial, porque a da Magalu que eu estou citando é um assistente virtual, virtual mesmo, né? É um avatar de inteligência artificial. Mas a gente tem assistência virtual também com seres humanos, né? Fazendo essa assistência virtual. Bom, então, assim, que é para atender. Não vou falar, vamos ver o Canvas, né? Bom, quais são as necessidades básicas, né, envolvidas nessa questão? Elas trouxeram aqui 4 necessidades. A primeira, a necessidade de status, tá? E aí vocês vão entendendo, conforme o Canvas for andando, qual que é o casamento que está sendo feito, tá? Então, elas perceberam que tem uma necessidade de status, ou seja, de eu estar sendo cuidado de uma forma mais aproximada por alguém, uma necessidade de conexão, que talvez seja a necessidade mais básica de todas do ser humano, uma necessidade de entusiasmo, ou seja, de eu me empolgar com alguma coisa, e uma necessidade de relevância, né? De que as coisas sejam relevantes para mim, de que eu faça coisas relevantes, né? E o que impulsiona essa mudança? Bom, primeiramente no longo prazo, né? Marcas conscientes e humanizadas, o e-commerce, é claro, né? Assistente virtual está totalmente ligado com e-commerce, e o consumo consciente. O que estimula essas mudanças no curto prazo? A pandemia, então foi um trabalho que já foi feito por volta de abril, maio do ano passado, então já estávamos na pandemia. O isolamento social e a aceleração das compras online, tá? Esses foram os motivadores de curto prazo que levaram elas a criarem. E é um produto que foi realmente criado, tá? As expectativas de consumo emergentes, marcas preocupadas com relações humanas com seus clientes. Então, essas são as necessidades do consumidor. Lembra? Quais são as necessidades que eu tenho de consumo? Então, eu, enquanto consumidor, estou buscando marcas mais preocupadas, tá? Com as relações humanas com seus clientes. Estou buscando serviços que também cumpram uma função social. A gente já trouxe isso aqui, até num outro Canvas que isso apareceu também. O fator social dentro do posicionamento de marca. E o minimalismo, né? E o minimalismo, ele é uma expectativa de consumo emergente, mas ele também é uma tendência, tá? Ele é tão forte, né? Essa expectativa é tão forte que ele em si é uma tendência. Qual a inspiração que elas buscaram, tá? Que elas perceberam no mercado? A primeira foi da Shoulder.
E a Shoulder abriu mão do lucro no período da pandemia e repassou para as revendedoras, então isso estava acontecendo lá no começo do ano passado. A Adidas com um aplicativo para treinamento em casa, que só precisaria de um tênis, né? Então, o único equipamento é o tênis. E a Terapia do Vestir, que é uma consultoria de moda que motiva seus seguidores a usarem todas as peças do guarda-roupa. Tá? Então, elas se inspiraram nessas 3 marcas. E qual que é o potencial de inovação que elas viram? O primeiro é educar o consumidor numa vida sustentável. Uma outra é marca sem culpa, né? A marca, aquela coisa do consumo sem culpa que a gente falou, né? Então a marca não ter essa culpa de consumismo. A marca parceira de uma vida melhor e ajudar o consumidor a otimizar os bens que já possui, tá? E quem elas queriam atender? Pessoas que desejam amenizar os problemas ambientais, sociais e financeiros, principalmente pelo viés da moda consciente, né? Então, consumidores conscientes interessados na moda, era esse o avatar delas. E aí, o que elas criaram em cima disso? Então, elas são uma marca de roupa, uma das alunas era a dona, né, dessa marca. Então, elas queriam criar um aplicativo de assistente de guarda-roupa, né? Eu achei fenomenal essa ideia. Você, cliente, conseguiria colocar todas as peças que possui nesse aplicativo, né? Então, você iria fotografar as suas peças para inserir dentro do aplicativo. O aplicativo ia te ajudar a combinar esses looks, ajudar a ver as peças repetidas e desnecessárias para que você pudesse doar. Então, ajudar você a otimizar o seu guarda-roupa para não, né? Eu tenho um casaco cinza claro e outro casaco do mesmo modelo cinza escuro. Será que eu preciso dos dois, né? E também te notificar de tendências de moda em relação ao que já existe no seu guarda-roupa. Então, de repente, aquela tua saia florida voltou à última moda, aquele tipo de estampa, e aí o aplicativo também, através de inteligência artificial, ia te avisar desse tipo de coisa. E na mesma época que isso daqui aconteceu, na mesma época não, um tempo antes, né? Eu comecei a ouvir falar dessa história de armário cápsula e tudo mais. E aí, eu estava fazendo também uma consultoria de coloração pessoal, né, com a Marina Torresan, que alguns de vocês conhecem, e ela dá, na consultoria dela, não é na de coloração, né, uma outra, ela tem uma coisa de ajudar a pessoa a fazer isso, fazer esse sentido no guarda-roupa, né? E ela tinha feito essa consultoria com uma amiga minha, e uma das coisas que eles fizeram nessa consultoria foi fotografar looks. Então, pegar as roupas que a pessoa tem no guarda-roupa e fotografar looks que fazem sentido com aquilo. E eu lembro que, para mim, que não sou da área de moda e que não sou particularmente boa nisso, eu achei brilhante aquilo. Porque eu sou aquela pessoa que junta 2 peças e eu não sei se está fazendo sentido aquilo que eu coloquei. Às vezes eu não tenho a menor ideia, né? Hoje, por exemplo, eu estou com essas 2 cores aqui, X, entendeu? Olhei no espelho, não sabia se fazia sentido, falei, bom, parece que faz, vamos embora, né? Verde, azul, vermelho, vamos embora. Então, a ideia de ter alguém que possa te ajudar a, de repente, fazer as montagens possíveis e de te economizar tempo com aquilo, né? E esforço mental também, me pareceu brilhante. E isso eu estou falando da consultoria pessoal mesmo. Mas aqui elas estão chegando com um aplicativo que vai fazer isso, né? E aí a gente poderia, vamos abrir um pouco isso, tá? Eu poderia, por exemplo, ser uma empresa que estivesse fazendo um investimento alto e eu poderia criar esse aplicativo inteirinho aqui, com inteligência artificial, etc. Vou, sei lá, contratar o Watson da IBM, né? Que a IBM tem uma das maiores inteligências artificiais que existem, que é o Watson, e eles terceirizam isso para startups, tá? Então você não precisa construir do zero.
vou fazer isso, ou eu simplesmente posso ter uma equipe por trás, eu posso cobrar uma mensalidade e eu posso estar fazendo isso de uma forma até mais próxima, né? Oferecer um review inicial, e aí de tempos em tempos, quando a pessoa adicionar mais tantas peças, eu vou olhar de novo, enfim. Eu poderia fazer isso de várias formas, né? E aí, é uma coisa bem interessante. Eu até preciso entrar em contato com elas para ver em que pé que isso está e o que elas conseguiram colocar em prática ou não, porque o objetivo, sempre que a gente chega numa coisa dessa, numa ideia, é qual é a menor versão viável que eu posso criar disso para testar, né? Qual que é o mínimo viável que eu posso fazer aqui para começar a testar isso aqui, certo? Então, e foi essa a indicação que eu dei para elas, e aí eu já faz mais de um ano, né? Então, preciso até ver em que pé que isso está. Mas essa é uma configuração, tá? E aí a gente pode até olhar para esse canvas e falar, ó, Gi, nem é só assistente virtual e autoaperfeiçoamento, né? Elas estavam olhando para o minimalismo aqui também, era uma outra tendência forte, né? Que estava dentro do processo de análise delas, tá? E também do consumo sem culpa, né? Que o minimalismo e o consumo sem culpa são coisas que muitas vezes andam junto. Nem sempre, tá? Nem sempre, porque o consumo sem culpa nem sempre é para a pessoa que é minimalista, né? Mas eu acho que... me dá um ok, me dá um joinha, enfim. Com esses exemplos, está ficando claro para vocês o uso da ferramenta? Que é isso que eu queria que... né? Tá, beleza, é bom saber isso, que está dando para entender isso, né? E essa é uma ferramenta porque a gente termina, então, com a inspiração, essa parte do lado esquerdo, né, da ferramenta, que é a parte de compreensão, né? A gente vai, nas próximas aulas, falar do outro lado, mas aqui é a parte de compreensão, ou seja, de olhar uma tendência, entender o que está acontecendo naquela tendência, entender o que está motivando ali, o que está trazendo de novo, o que já fizeram com isso por aí, enfim, né? Legal, é muito bom saber que está rolando. E aí, vamos falar, então, de algumas inspirações, tá? E aí, de novo, vou trazer inspirações de várias áreas. E aí tem uma coisa interessante que nós falamos lá no primeiro dia, que eu ia trazer muitas coisas do pós-pandemia e tudo mais. Só que eu acompanho muito de perto, né, as tendências de mercado. Inclusive, eu vou trazer uma dica de um relatório brasileiro, tá? Que é bem legal, que eu comecei a seguir faz menos tempo, mas que eu estou gostando bastante, porque os outros relatórios que eu falei para vocês são todos internacionais, né? Então, às vezes, se a pessoa. E aí eu estou falando aqui com vocês e estou falando com quem for ver isso depois, né, no YouTube. Se a pessoa não navega bem no inglês, isso pode ser um limitador, né? Vocês estão vendo que eu estou trazendo bastante coisa que está em inglês. Então, vou falar de um relatório brasileiro, tá? Mas essa tendência aqui, apesar de eu ter visto na Trend Watching, é uma tendência brasileira, tá? Foi uma outra spotter brasileira que falou para eles que estava acontecendo isso. Então, dentro de uma tendência chamada Omnibility, né? Que a gente já falou dela também, na semana passada ou na anterior, que é a tendência de dar acesso. Porque da onde vem a brincadeira, tá? Da palavra aqui é de accessibility, ou seja, de acessibilidade, né? Então, acessibilidade, vamos dar acesso, e aí tem essa tendência de acessibilidade que vem vindo, inclusive agora a gente pode fazer pesquisa com voz, né? Já faz tempo isso, mas tem a ver com essa questão da acessibilidade. Eu posso fazer pesquisa com voz, tem as questões de acessibilidade aos lugares, mas essa tendência aqui de omnibility ou onibility, ela está falando do acesso maior. Então, na verdade, ela está falando de inclusividade, de ser inclusivo, né? De marcas inclusivas com as minorias. E aqui foi uma iniciativa da TIM, que lançou esse teclado. Eu até baixei ele aqui, deixa eu ver onde ele está aqui para eu falar. Se vocês buscarem na App Store teclado TIM, vocês vão achar, tá? E ele é um teclado consciente.
Vou até ler o que está aqui para vocês no aplicativo, tá? Diversas expressões que conhecemos podem conter um teor preconceituoso. Muitas palavras do nosso dia a dia podem propagar discriminação e preconceito sem que a gente se dê conta disso. A TIM desenvolveu um aplicativo para te ajudar a evitar alguns termos. O teclado consciente TIM surgiu para combatermos o racismo juntos e tornarmos a internet um lugar mais inclusivo. Começamos pelas expressões racistas e agora vamos além, alertando sobre outras expressões que podem soar preconceituosas. No mês do orgulho, que foi junho, né? Do orgulho LGBTQIA+, trazemos uma nova atualização do teclado consciente TIM. Além do alerta para os termos racistas da atualização anterior, agora o teclado vai alertar sobre termos que podem soar LGBT-fóbicos. A luta contra o preconceito deve ser de todos nós e o que falamos importa, tá? Então, esse é o teclado. Pode ver que tem uma palavra aqui, né, na imagenzinha. Então, é bem interessante, né? É uma coisa, é uma iniciativa da empresa, não é uma iniciativa que visa gerar lucro, mas é uma iniciativa que coloca um valor da empresa, e isso é muito importante para criar conexão, né, com as pessoas. Então, eu achei bem interessante, tá? Essa iniciativa. E aí, é claro, cada um, a hora que vê uma palavrinha ser tagueada ali, né, em vermelho, decide o que vai fazer com aquilo, certo? Essa daqui é uma outra iniciativa, não sei se vocês viram isso, aconteceu essa semana, né? Foi muito legal. É uma iniciativa da mesma tendência, tá? De Omnibility, ou seja, de oni-acessibilidade. A gente poderia traduzir a tendência para português como oni-acessível, né? Oni-acessibilidade. A Pentes é uma marca, né, eu vou falar calcinha, mas vocês já vão ver aqui agora que não é, né? De roupa de baixo, roupa íntima, para período menstrual, né? Então tem uma série de marcas, na verdade, a primeira empresa foi nos Estados Unidos, né, que criou essas calcinhas com esse tecido especial, etc. e tal. E a Pentes é uma marca brasileira disso. E aí, agora, eles lançaram as boxers, né? Essas cuecas que são tipo um shortinho, né? Boxer. E aí, olha só a postagem, que foi, tá vendo aqui, ó, 25 de junho. Sangue não define gênero, né? Eles já menstruaram ou ainda menstruam. Eles têm história, eles têm bagagem, eles têm necessidades únicas e particulares, assim como todas as pessoas do mundo. Eles existem, resistem e agora estão aqui. Escutem e enxerguem, né? E se vocês entrarem depois no link que eu falei, isso aqui é um vídeo. Então, são 3 homens trans, que são bem famosos. Esse aqui, eu sigo ele faz um tempo, os outros eu conheci agora, que é o Jonas Maria. Um cara bem legal. E são 3 homens trans que estão falando dessa necessidade. Quer dizer, eu lembro que a primeira vez que eu vi essa história, né, falou, nossa, olha, a gente não pensa nisso, né? Que a pessoa que transiciona, às vezes ela ainda vai ter que lidar com essa questão. E aí eles contam de como era para eles lidar com isso e tal. É bem legal o vídeo deles, tá? Vale a pena assistir. Então, também uma marca pegando, né, o viés do mês do orgulho, mas trazendo um lançamento que tem a ver com essa oni-acessibilidade, ou seja, uma acessibilidade a todos, né? Eu lembro de ter visto alguma coisa, não lembro até se foi do Jonas ou o que foi, que era a questão do absorvente para homens trans, né? Dos absorventes, dos banheiros, né? O problema do banheiro masculino com mictório para um homem trans e todas essas histórias. Então, é bem interessante as marcas pegarem e fazerem algo em relação a isso. Essa daqui já é mais no sentido da sustentabilidade, né? Então, é uma marca de Hong Kong chamada Mono, e é uma marca de produtos para cosméticos, né? Produtos para o rosto, para a pele.
E eles desenvolveram, uma das preocupações, né, das marcas de cosmético em relação à sustentabilidade é muito com embalagem, né? A gente até falou, acho que a gente falou da Natura num outro encontro, né, daquela linha Soul, etc e tal, mas geralmente tem uma limitação, porque por mais que seja uma embalagem de refil, ainda é plástico, ainda é menos plástico, é menos, mas ainda é, né? Então, essa marca de Hong Kong, eles criaram, o refil na verdade, um tablete. Por quê? Qual é o maior elemento que existe em qualquer cosmético? Água, né? Esse é o maior elemento. Meu pai é dessa área da indústria química e ele fala muito disso, né? Ele fala que quanto se paga para transportar água, né? Porque, na verdade, quando você vai mandar um detergente, a maior parte daquilo é água. E aí, essa empresa trabalhou exatamente nisso. Vamos parar de transportar água. Então, você compra a embalagem a primeira vez, dá para ver que é uma embalagem bonita, ó, diferenciada, uma tampa, etc. e tal. E nas próximas vezes, você vai comprar essas pastilhas aqui. E aí você vai colocar a pastilha na embalagem, vem, né, a instrução de quanto você vai colocar de água, como você vai mexer, enfim, vem uma instruçãozinha ali para você dissolver e o teu produto está pronto. Eu achei muito interessante, né? A gente já tem os shampoos sólidos, né? Que é uma coisa que a primeira vez que eu vi foi a Lush, que é uma empresa inglesa, fazendo shampoos sólidos, mas hoje em dia a gente já acha várias marcas que fazem, né? E aí a Mono veio com essa tendência, né? Então, aqui a gente pode se perguntar, dentro do meu negócio tem embalagem, não tem embalagem? Tem descartável, não tem descartável? A ideia da inspiração, pegando o nosso tema de hoje, né, que é a inspiração, é eu olhar e falar dentro do meu negócio, existe alguma coisa? Vamos pegar os outros dois exemplos anteriores, né, que tinham a ver com acessibilidade específica da pessoa trans, né? Tem alguma coisa dentro do meu negócio que pode ser relevante, né, para esse público? Estava falando do racismo no TIM. Tem alguma iniciativa antirracista que eu possa fazer dentro do meu projeto? Então, é aí que a gente pega inspiração, né? A TIM não tem nada a ver diretamente com essas questões, mas ela olhando para esse público, ela trouxe alguma coisa, tá? Então é isso que é a inspiração, né? Essa daqui, a gente vai agora para a tendência da moda segura. Vou trazer algumas que foi lá no nosso primeiro encontro, eu trouxe acho que 8 tendências, alguma coisa assim, principais que a gente ia trabalhar. Me empolguei no processo e estou colocando outras aqui, né? Porque eu estou recebendo esses relatórios o tempo todo, mas a moda segura é uma das que a gente falou, né? Vou trazer várias. Mas essa daqui ainda não é da moda segura, tá? Ó, a moda segura vai começar ali para baixo. Então, esquece o que eu falei. É uma da semana passada, essa, tá? É um erro de digitação no slide. Na semana passada, a gente estava falando da realidade virtual, né? E aí, eu recebi isso essa semana, tá? Entre o nosso encontro da semana passada e hoje. Em Bristol, no Reino Unido, eles estão lançando o primeiro zoológico virtual, com realidade virtual do mundo. A gente sabe as críticas que existem aos zoológicos já faz alguns anos, né? Em função exatamente das questões ecológicas e tudo mais, e de maus tratos aos animais, todas essas questões que a gente sabe, mas eles estão desativando o zoológico que existia, né, em Bristol, e eles criaram, porque existem animais nesse zoológico, tá? Isso é um fato. E aí não dá para soltar esses animais, porque são animais de cativeiro, eles nem sobreviveriam, né? Na sua maior parte, se soltassem. Então, mas para fazer uma coisa legal, eles arrumaram um novo espaço muito maior e eles estão levando esses animais para esse lugar, né? Para dar uma qualidade de vida melhor. E aí, o que fazer com aquele zoológico que eles estão desativando? Né? Então, ao invés de vender, sei lá o que, com esse zoológico, né, esse espaço, eles vão criar
o que provavelmente vai ser o futuro dos zoológicos, né? Vão criar essa versão de realidade virtual. Mas eu achei bem legal porque a ideia deles não é só por exemplo, fazer o espaço dos animais tradicionais, do elefante, do macaco e da girafa, né? Eles estão pensando, por exemplo, em criar uma experiência para você entrar dentro de um formigueiro, em tamanho humano, né? E você conseguir ver uma formiga em tamanho humano. Então, eles estão querendo colocar um lugar de como era aquele local com os dinossauros, né? Tentando reproduzir o que é aquele local, a cidade, com os dinossauros e tal. Então, eles estão criando outras experiências ali, tá bom? Mais uma que a gente já tinha falado da realidade virtual, então eu quis trazer para vocês. Uma outra que a gente já tinha falado, e aí eu recebi isso essa semana, e quis trazer também, que é o remoto como regra, né? E aí, essa empresa que é a Nissan, né, uma empresa automobilística que todo mundo conhece, lançou esse carro aqui, né? Também tem o link lá para vocês verem, que é um carro, uma espécie de uma van, né? Com um escritório dentro. Então, como agora teve esse. Vocês lembram que a gente trouxe na semana passada no Canadá aqueles quiosques, né? Que eles estavam construindo e tal. Então, essa necessidade das pessoas estarem dentro dos seus escritórios, mas em contato com a natureza. A conexão, a necessidade básica que a gente estava falando de conexão, ela é com a natureza também, né? Então, olha que interessante, ó, de trás dessa van sai o escritório inteiro, né? E em cima do carro, né? No capô do carro, na verdade, ele é uma plataforma também para você deitar, ler, ele vem com esse sombreiro que você pode abrir ou fechar, né? E aí aqui uma outra vista, ó. Então, é levar a história de eu posso trabalhar em qualquer lugar mais longe, né? E eu achei o máximo isso, porque eu tenho um pequeno sonho de consumo, não sei se eu vou realizar ou não, mas essas fantasias que a gente tem de ter um escritório móvel, né? Eu acho que e a gente vê isso acontecendo de pessoas pegarem motorhome, né? Ou vans, pequenas vans e refazerem, né? Eu lembro quando eu trabalhei no Sebrae, há muitos anos trabalhei no Sebrae, e no Sebrae tinha, né, esse escritório móvel, que era para atender nas cidades pequenas, né? Então, alguns consultores rodavam as cidades pequenas, e acho super legal isso. Então, a Nissan pegou essa tendência aí e lançou esse escritório móvel. Essa daqui também é da realidade virtual e também saiu na semana passada. Ó. Pode até ver no link aqui, ó, que está 2021. Essa ela não deu muito certo ainda, mas ela vai dar certo. E eu acho ela bastante preocupante até, assim, de um certo ponto de vista, então eu quis trazer para vocês, tá? O Facebook anunciou que eles vão começar a fazer anúncios, né? E quando fala targeted ads aqui, é porque é os anúncios com esse target. O que é esse target, né? Com foco em algum público-alvo, né? É isso. É com alvo, né? Um anúncio, anúncios com alvo. Nesse óculos aqui de realidade virtual, né? Nesse equipamento, que é não é só o óculos, é o headset inteiro, né? Porque ele tem o óculos de realidade virtual, com o fone e tudo mais. Dessa marca aqui, ó, Oculus. A marca chama Oculus também, né? E essa marca ela é usada muito para videogame, né? E então o Facebook fez esse anúncio, né? Que eles estavam começando a um pequeno teste com os headsets de realidade virtual da Oculus, e que esses ads, esses anúncios, iam aparecer num jogo chamado Blaston. Eu não sou do videogame, não conheço o jogo, tá? Mas ia aparecer, então, nesse jogo e tudo mais. Deu uma semana que eles lançaram isso, o pessoal, os jogadores, começaram a reclamar, porque eles pagaram, é um jogo pago. E eles pagaram para jogar um jogo sem anúncio, né?
Então, a empresa respondeu rapidamente, encerrando a parceria. Então, aqui embaixo está até escrito aqui, ó, um update do dia 21/6, né? Então, teve esse bafafá aí dos usuários, né, que não gostaram, e aí eles voltaram atrás, mas eles continuam estudando como fazer isso uh, no nos produtos, nas versões gratuitas, né? Muito videogame tem isso. Você começa na versão gratuita e depois você faz um upgrade, etc. e tal. Então, eles voltaram. Por que eu estou falando que isso é preocupante, né? Hoje em dia, a gente tem alguns grandes conglomerados com um monopólio ferrado de informação e de dados, né? E o Facebook, através do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, é uma dessas empresas, né? A gente tem a Amazon, que é uma dessas empresas também. Lembrando que a Amazon tem duas vertentes, uma que é o e-commerce da Amazon e a outra que é a empresa de hospedagem, certo? A maioria das startups, quando abrem, elas não vão contratar a hospedagem, sei lá, do HostGator ou do aquele GoDaddy, ou da UOL, ou da Terra, não, elas vão hospedar na Amazon, né? Qualquer empresa que começa a ter um volume, ela vai hospedar o site dela na Amazon. Então, tem muita coisa no mundo hospedada da Amazon. A Amazon é uma grande empresa de nuvem, né? De serviços de nuvem, e tem várias coisas nesse lado. E a gente tem o Google, é claro, né? Que também através do próprio Google e do YouTube, pelo menos, né? Então, são três grandes conglomerados principais, e aí depois a gente tem a galera da China lá, que são os grandes que não estão aqui, né? Mas a China tem toda essa realidade lá, e que possuem os dados de todo mundo sobre tudo e que sabem mais sobre a gente do que a gente mesmo, né? Então, e que usam esses dados das mais diferentes formas, inclusive para manipular a eleição, como a gente teve nos Estados Unidos no último, na eleição do Trump, isso ficou muito claro, né, e tudo mais. Quem não assistiu o Dilema das Redes, por favor, assista. Quem não assistiu o Coded Bias, já falei para vocês, assista também, tá? Eu acho que é informação hoje em dia de caráter cívico, tá? A gente assistir esse tipo de coisa. Porque todo mundo usa. E aí o Facebook está nesse nível já, né? Tipo, até dentro do universo de realidade virtual, eles já estão entrando. Então, lembra que eu falei para vocês na semana passada da curva da tecnologia, que ela sobe, tem aquela empolgação, e depois ela tem uma retração até ela se desenvolver e ficar melhor, né? Mas a qualidade dela aumentar e ela começa a subir de novo. E aí ela ganha uma velocidade. Então, isso daqui, para mim, é uma coisa bem clara que diz que a realidade virtual realmente está começando já a pegar aquela subida de novo, tá? E é um sintoma também de quanto essas companhias e os anúncios e tudo mais estão em todos os lugares, né? Eu me lembro de uma cena do De Volta para o Futuro, que inclusive acho que já foi, né? O futuro do De Volta para o Futuro já foi. Mas, enfim, que ele chegava no futuro e tinha anúncio de todo quanto é jeito, né? Era muito anúncio. Era anúncio, anúncio, anúncio. Então, é essa realidade que a gente está vivendo, realmente, né? Anúncio, anúncio, anúncio. Enquanto esses grandes conglomerados não mudarem seu modelo de negócio, né? A gente fica complicado isso daí. E, basicamente, eles estão vendendo a gente, né? Zero germes foi outra tendência que a gente já falou. Quis trazer uma, não sei se vocês receberam esse e-mail, porque quem tem conta no Uber, talvez eu acho que eu recebi, porque eu recebi esse e-mail do Uber, tá? Não foi nenhum relatório de tendência.
aqui falando que o Uber está se unindo com o Lisoform, né, para a nossa proteção. Então, ó, levamos muito a sério a sua segurança e de toda a comunidade, por isso estamos nos unindo à Lisoform, um dos maiores especialistas em desinfecção no mundo, para disponibilizar desinfetantes de forma gratuita para os nossos motoristas e entregadores. Eu não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi, né, de algumas pessoas que pegaram Covid no Uber, né? Ah, fulano pegou no Uber, fulano já ouvi algumas histórias, né? De pessoas que se contaminaram e achavam que era do Uber. Então, eu acho que talvez, se nós aqui estamos ouvindo, imagina eles lá, né? Então, foi uma iniciativa. Vamos ver, né? Depois me contem se vocês usam Uber, né? Eu quero ver se é verdade mesmo, né? Se vai chegar em todos os motoristas de aplicativo, se vai ser no Uber X vai ter ou não, enfim, né? Essas coisas. E aí vamos para a moda segura. Então, né? Se tiverem alguma coisa, algum comentário, também podem ir colocando no chat, tá? Essa daqui foi uma iniciativa da Diesel, né? A Diesel, uma marca famosa de roupas, que no começo da pandemia também, pode ver que está aqui, ó, essa notícia aqui, ó, é de 26/6/2020, então já faz um ano. Eles lançaram essa plataforma, esse showroom chamado Hyperroom, tá? Que é basicamente para mudar o e-commerce, né? Então, você entra no e-commerce da Diesel, e aí você vai ter aquela experiência do 360. Essas setinhas aqui são isso, né? Para você poder ver as roupas e ver as coisas lá, passeando pela loja, né? Então, esse é o 360. Eles falaram que já estavam com isso na mira, né? Eles já estavam para lançar essa loja virtual dessa forma. E quando veio a pandemia, isso acelerou, tá? O lançamento. Então, eles lançaram isso em junho do ano passado e acelerou esse lançamento. E essa é uma tecnologia que nem é tão complexa assim, né? Aqui em Piracicaba tem o Paulo Munhoz, né, que é um fotógrafo daqui, talvez alguns conheçam também. Ele trabalha com isso, né, com 360, já fez alguns projetos de arte, faz isso para empresas também. Então, foi em conversa com ele que eu percebi que não é tão complexo assim. Inclusive, ele trabalha com realidade virtual também, caso alguém se interesse. Eu lembro que ele fez uns experimentos com meu marido há alguns anos, então também tem essa história da realidade virtual. Essa daqui é uma empresa da Índia. Essa é um lançamento muito pandêmico, tá? Então é uma empresa, e aí eles lançaram esse colar aqui para distanciamento social. Então é uma gargantilha, né? Uma choker, uma gargantilha. Se vocês entrarem no link, vocês vão ver que tem as fotos mesmo, aí é bem bonita, né? E, basicamente, ela emite ou sons, ou tem uma outra forma também que ela emite. É som ou alguma outra coisa, não estou me lembrando agora. Mas ela está analisando a sua temperatura, a temperatura do ambiente e se tem alguém chegando perto. E se aí você, por acaso, está burlando, né, o distanciamento social, ela te dá um aviso, né? Então é isso que eu falei, que tem um aviso sonoro, mas tem um outro também que eu não lembro, tá? Acho que está na matéria completa, não está aqui, tá? Então ela tem sensores térmicos e infravermelho também. Então, achei bem interessante esse tipo de coisa, principalmente para lugares em que você precisa, né? Eu não sei quanto eles venderam ou não, como está a empresa, mas eu achei uma coisa interessante, por exemplo, dentro de empresa, né? Que as pessoas estão muito tempo juntas e precisam ter esse cuidado e tal, para não deixar você no deslize, né?
esqueci, né? Que nem todo mundo acho que já passou por isso, né? De chegar na porta da loja e perceber que esqueceu a máscara no carro, né? Então, ela é um jeito de não deixar você fazer isso, tá? Tem uma que eu vou mostrar daqui a pouco que é muito louca, tá? Porque tem as loucas. Deixa antes eu falar de uma outra louca que eu não trouxe aqui, porque ia ficar muita coisa, mas ela é bem louca. Uma empresa, eu acho que é europeia, né? Eles criaram um casaco tipo inflável. Sabe aquele peixe que quando ele se assusta, ele fica todo, ele infla, né? É tipo um casaco, é tipo aquilo, é um casaco que faz aquilo, e aí aquele raio é o raio do distanciamento social, tá? Então teve algum, eu vou trazer uma outra empresa que foi assim. Teve algumas empresas que fizeram iniciativas. Essa do colar é perfeita, dá para você usar, é um colar, é bonito, tudo certo. Mas algumas empresas fizeram coisas que não eram necessariamente úteis de forma prática, mas que eram interessantes, que eram notícia. Então, eu estou trazendo essa reflexão só para a gente ver quando acontece alguma coisa, às vezes você vai lançar uma ideia que não é factível, mas que é interessante, que gera conversa, que gera, que te torna um assunto, né, da conversa, da mesa de jantar e tudo mais. Então, esse casaco, ninguém ia comprar aquilo, né? Mas era uma coisa, uma brincadeira interessante. Eu vou trazer já uma outra para vocês, que é uma brincadeira assim também, tá? Essa daqui é uma empresa do Reino Unido. Isso aqui eu achei demais, eu queria esse negocinho aqui que chama iBeant, né? E eles criaram essa coisinha aqui, ó, tá vendo? Essa bolinha aqui. E tem vários formatos, tá? Aqui acho que é mais para criança, é com essa estrelinha, né? Tem uns outros enfeites que dá para você colocar nessa bolinha. Mas eu imagino que seja um material, não sei se não acho que é feltro, parece um outro material, mas é um material para você colocar aroma. Então a gente tem que ficar, às vezes, com aquela máscara, né? A Jo aí na loja, por exemplo, tem que ficar com a máscara o dia inteiro e cansa, né? Você ficar com aquilo, né? E às vezes, se você está em algum lugar que tem algum cheiro, sei lá, é um jeito de você fazer sua aromaterapia na máscara, né? Então você coloca o óleo essencial ali e aí você consegue ficar inalando. E eu achei bem interessante, porque há alguns anos lançaram uma coisa, vou mostrar aqui para vocês, e essa aqui é uma marca do Reino Unido também, que chama Tisserand, né? Não sei se vocês já viram. Tem marcas brasileiras que fazem isso aqui hoje, a gente acha até produtores aqui da cidade, tá? Que fazem. Tô lembrando de uma saboaria daqui que tem. Que são esses roll-ons aqui com um aroma, né? Para você passar. Esse daqui é para mente clara, né? E você passa o aroma assim. E aí é para você ficar. Só que uma frustração que eu tenho com isso daqui é que eu nunca sinto o cheiro, né? Porque eu vou passar nos pontos que eles falam, que é nas têmporas e tal, eu não sinto o cheiro. Por mim, eu queria passar aqui, ó, bem aqui. Só que aí queima a pele. Sim, eu já testei. Então, não é bom fazer isso. E aí, esse da máscara, eu achei ótimo, por isso que eu falei que eu queria. Você vê, é uma ideia muito simples para alguém lançar, e não tem, né? Eu nunca vi aqui no mercado brasileiro, né? Então, essa aromaterapia para as máscaras, tá? Essa daqui também é moda segura, também foi uma coisa que a Zara, no mundo inteiro, né, aconteceu. Se você procurar, você vai ver que tem várias notícias disso. E aí, de novo, foi uma coisa que foi útil, mas também foi uma coisa para gerar conversa, tá? Bem no começo da pandemia, as modelos da Zara fizeram sessões de foto na casa delas, né? Então, ó, modelos de moda começam ensaios de moda em casa para Zara, né? Com os seus parentes, né? A sua família por trás das câmeras, né? Então, essa é uma foto dessa modelo aqui. E teve várias, isso gerou muita conversa na época, tá? Teve várias matérias dessas modelos fazendo ensaios em casa, né, para a Zara. Então,
não foi uma coisa do longo prazo, etc. e tal. A Tok Stock também fez ensaios em casa, é isso? Ah, que legal, não sabia, Jô, não sabia. Porque houve um momento ali em que ficou inviável, né? Depois, acho que depois de junho, julho, as pessoas já colocaram máscara, enfim, foram resolvendo as histórias, mas houve um momento em que ficou inviável. Então, e gera conversa, né? Gera conversa, muito mais do que um resultado, eu acho que é a conversa. Essa daqui é uma dessas iniciativas que é para gerar conversa, mas essa daqui é até que eu achei mais útil, né? Essa designer de Nova York, ela criou, é um designer, né? O Joe do C, enfim, não sei exatamente a pronúncia, criou esse Face Shield, né? Criou o Face Shield mesmo, né? Só que fashion, certo? Isso daqui, ó, é do começo do ano passado. Você vê, ele fez isso em abril. Um designer que fez isso em abril é muito mais para levantar a conversa, é muito mais para fazer parte do que efetivamente na esperança de que é muito mais um protótipo, né? Que eu estou colocando para gerar conversa, testar, e que poderia gerar um produto real ou não, né? Hoje em dia a gente sabe que o Face Shield sozinho não resolve nada, né? Precisa ter a máscara junto. Naquela época, acho que isso não estava tão claro ainda, mas, por outro lado, para alguns profissionais, a máscara só não é suficiente, né? Precisa também do face shield por causa dos olhos, né? Para quem usa óculos, menos mal, mas, assim, precisa dessa proteção dos olhos também, né? Então, eu achei bem interessante. No ano passado teve, inclusive, está tendo um bafafá com uma série de influenciadoras que, a essa altura do campeonato, em julho de 2021, ainda estão usando máscara de acrílico, que todo mundo já sabe que não protege, usando máscara de acrílico e fazendo a sua influência digital sobre como aquilo é legal, porque não suja o batom, né? Então, como diz aquele outro meme, quer postar? Posta. É de bom tom? Não, não é de bom tom, né? Mas acontece, hoje é o dia dos memes, né? Então, esse daqui também foi outro. E aí, essa é outra que eu achei brilhante e só podia ser coisa de pessoas de Berlim, tá? Berlim é a cidade dessas coisas. Por favor, entrem no link para vocês assistirem o vídeo deles passeando no metrô de Berlim, tá? Com isso daqui. É muito legal também. Essa empresa, né, que chama essa empresa que chama Plastic Fantastic, né, que deve ser uma empresa de produtos de plástico, esse tipo de coisa. Eles lançaram um projeto aberto, é open source, né, chamado iSphere, que é essa esfera aí. Então, é um projeto open source. Quando você entra lá, tem o passo a passo para você fazer, ensinando você a fazer na sua casa com alguns objetos que eles vendem, né? E trazendo essa inspiração da ficção científica dos anos 50, né? Que isso daqui é pura ficção científica. A moda é o futuro de antigamente, né? Isso daqui. Então, e também com a ideia do Face Shield e tudo mais. E até tem uns que tem algumas que tem algumas coisas extras, né? Tem uma que tem um snorkel em cima, e mais não sei o que lá. Então tem umas outras brincadeiras. Então, isso daqui também é uma coisa da brincadeira, da conversa. Isso foi em maio do ano passado, tá? Essa daqui. Mas eu trouxe para vocês justamente por causa desse assunto, né? Dessa brincadeira. E porque é fenomenal, vocês precisam assistir o vídeo. São artistas, né? Eu achei brilhante. E a Jo está falando que é bem legal essa abertura de mente para inovações que fogem de ganhar dinheiro, porque muitas vezes a gente não lembra disso. Com certeza, com certeza. Você vê, o caso da TIM, né? Que é agora, desse mês. Às vezes a gente está tão preocupado em gerar tráfego,
né? Seja de gente passando na minha loja física, entrando, seja no digital, a gente está tão preocupado em gerar tráfego com conteúdo de valor, conteúdo informativo, que não estou falando que isso está errado, isso está certíssimo, mas a gente às vezes está tão preso só nisso, ou então em pagar por tráfego, né? Gerar anúncio, comprar anúncio, fazer anúncio, etc. e tal, que a gente esquece que às vezes o que é divertido, o que entretém, o que é fora do usual, gera conversa naturalmente, e isso vira notícia, né? Sabrina está aí, trabalhou na imprensa há tanto tempo, nessa quanto essas coisas não entravam na tua coluna, né? Alguma coisa aí que ia para tua coluna simplesmente porque era interessante, né? É alguma coisa que é funcional? Não. É prático? Não. Serve para alguma coisa? Serve para divertir a gente, né? Para intrigar e para gerar uma conversa na hora do jantar. E para reforçar os nossos valores. Isso daí é uma outra coisa muito importante. Então, às vezes, a gente está preocupado em fazer uma campanha, né? Contrata uma agência para fazer uma campanha com não sei o quê, para trabalhar os valores, enquanto talvez a gente deveria estar fazendo uma parceria com um artista, né? Para fazer uma instalação, para fazer uma brincadeira pela cidade, enfim, e gerar a conversa, né? Então, eu achei legal trazer isso para vocês. E aí, essa daqui é uma do Japão, tá? Eu tenho visto bastante sobre como é uma coisa muito comum na nova geração no Japão, a coisa de vamos viver bem, são os jovens que ganham bem e gastam bem, né? E aí eu estou trazendo duas tendências. Uma que é a hora, essa e a próxima, tá? Essa daqui é das pessoas, é um pijama para quem estava trabalhando em casa. Então era um pijama bonito, mas se vocês entrarem depois no link, vocês vão ver que aqui em cima é uma camisa, tá? Então daqui para cima é uma camisa, daqui para baixo é um moletom, que era para a pessoa poder ficar confortável em casa, ao mesmo tempo em que ela fazia uma reunião online, né? Tanto que aí chama Work from Home James, que é como se fossem assim, pijama de trabalho remoto, né? Alguma coisa assim, se a gente fosse traduzir. Isso não é brincadeira, tá? Isso daqui é sério, tem a loja, tem vários pijamas, etc. e tal, então essa é uma iniciativa séria, né? Vou trazer mais uma e eu vou trazer a outra, do oriental também. Essa daqui, ó, é esse case aqui, que é para remover bactérias. Então, vocês estão vendo que é casaco, né? A gente aqui no Brasil tem menos essa necessidade, talvez, do que países frios, né? Mas você sai para trabalhar, pega o metrô e tem a coisa que a gente sabe que a roupa não transmite tanto, mas transmite um tanto sim, né? O vírus fica um tempo na roupa. Então, é para colocar os casacos, a roupa lá e ele esterilizar, tá? Para você poder usar de novo no dia seguinte. Ou até para lojas, né? Que se alguém, a pessoa provou a roupa, a loja, de repente, isso seria bem interessante nas lojas. Eu não sei como as lojas têm feito com isso, né? Mas você provar uma camiseta, por exemplo, hoje em dia, uma blusa, uma coisa que passa por cima. Eu não fiz isso desde que começou a pandemia, mas eu imagino que se eu fosse fazer, eu ia ficar um pouco preocupada. Eu ia querer estar usando uma PFF2 bem justinha, se eu fosse colocar uma camiseta de uma loja, né? Porque você não sabe quem experimentou aquilo antes se estava com máscara ou não, né? Não sei. Mas essa empresa fez essa versão aqui para remover bactérias e vírus, né? E aí, esse outro aqui, uma moda oriental, a gente sai do Japão e vai para a China, e eles chamaram isso de home leisure, né? Que seria tipo lazer em casa, né? O lazer de casa. Então, são a geração millennial da China, que também é essa coisa de gastar bastante, né? E na China tem uma história de que eles têm uma fala lá, tipo, você não vai
você não tem como comprar uma casa, mas isso não quer dizer que você não possa viver bem nela. Então, eles querem comprar as coisas. E aí, quando fechou a pandemia, começou a história dos pijamas. Estão vendo o nível desse roupão, né? Que ele está, desse hobby, roupão. Então, se vocês entrarem para ver a matéria, vocês vão ver outras imagens. E aí começou uma bombar nas mídias, né? É, acho que nem é o Instagram na China, né? Enfim, alguma versão deles lá, mas começou a bombar as pessoas com os pijamas, né? E os pijamas finos em casa e tal, e virou um boom, assim, né? Na China, também no começo da pandemia. E aí, eu tô vendo aqui que tá em cima do nosso tempo. Eu tinha mais duas coisas para mostrar, mas eu vou mostrar só o relatório, tá? Aí eu deixo as outras para a semana que vem. Esse é o relatório brasileiro que eu queria mostrar para vocês, tá? Ele chama Beats to Brands, é de uma moça chamada Beatriz alguma coisa, é, ela que me perdoe, me fugiu agora, mas é Beatriz X, né? Coloquei o link aí embaixo, nesse link que eu coloquei, vocês podem entrar e podem baixar e se inscrever. Ela manda uma newsletter semanal, semanal, se não me engano, não sei se é quinzenal ou semanal, acho que é semanal. Você pode, nesse link que eu mandei, se inscrever na newsletter aqui, você já baixa o relatório e já se inscreve, e ela manda esses relatórios, tá? Em português e tal, é bem legal a análise dela, eu achei super bem feito, eu achei bem legal mesmo, tá? Conheci ela há pouco tempo. E aí, ó, é esse relatório aqui, esse que você entra lá e baixa, é o relatório desse ano dela, tá? Tendências de comportamento e tecnologia para marcas em 2021 e além. Então, ela explica, Beatriz Garrese, ó, Garese, ou Garrese, ela explica aqui sobre a newsletter dela, que já existe esse relatório, essa newsletter dela há uns bons anos, fez até aniversário recentemente. E aí ela fala aqui, né, da onde que ela está tirando, quais são as tendências, ó, que ela vai trabalhar aqui, por que que ela está escolhendo essas tendências, e aí ela vai entrar em detalhes, tá? Sobre cada uma dessas tendências. Para esse ano, ela pegou essas aqui, ó, o auge da assinatura, ritualização, volta ao lar, marcas em jogo e conteúdo descentralizado, tá? E aí ela vai explicar cada uma dessas tendências com bastante detalhe e como as empresas podem usar e tudo mais, tá? Então é bem interessante o relatório delas. Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada, porque ela manda semanalmente. Quer dizer, se os relatórios em inglês forem um pouco chatos de ler, então o dela vale, tá? Depois lá no YouTube, acho que eu vou até colocar o link embaixo, que realmente é bem interessante o trabalho dela, da Beatriz. Então é isso, gente, por hoje, como se tivesse sido pouco, né? Já estou quase sem ar aqui. E aí, a partir da semana que vem, nós vamos então para o hoje é nosso quinto encontro, nós vamos para o nosso sexto, sétimo e oitavo encontro. Nós vamos ver o lado de lá do Canvas e vamos ver mais um tanto de inspirações aí até o final dessa nossa jornada. Tô vendo sua mensagem aqui, Sá, que bom que você gostou. Eu tô me divertindo também nas aulas. E eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito de acompanhar essas tendências. E assim, vocês vão ver, gente, se vocês forem acompanhando, a quantidade de coisas que você vê, de repente, num relatório desse como tendências, e aí daqui um tempo pega e explode aqui. Aqui demora sempre um pouquinho mais, né? No geral, apesar de ter, claro, tem coisas que são criadas aqui no Brasil. Num outro relatório que eu estava vendo ontem, das 10 maiores startups da América Latina, parece que 5 ou 6 são brasileiras, né? Então, nós fazemos coisas muito, muito, muito interessantes. Mas a gente copia também, a gente adapta também coisas de fora, né? E esses relatórios são bem interessantes porque a gente vê
e aí daqui a pouco a gente vê estourando aqui, surgindo aqui. Então, quem sabe se a gente continuar fazendo isso com cuidado, quem sabe não vamos ser nós, né, a trazermos alguma coisa interessante, ou os próximos a virar notícias, né, com alguma coisa divertida também. Então, eu acho que vale muito a pena acompanhar, né, esse tipo de relatório. Ficou alguma dúvida, gente, sobre esse nosso conteúdo? Eu vou, assim que o Maurício mandar o vídeo, eu vou colocar no YouTube também. E, como sempre, vou mandar o PDF para vocês, tá? Com todos os links lá. Assistam o de Berlim, gente. Assistam o de Berlim, que vale muito a pena. Depois vocês me falam, tá? Que vale muito a pena. Tá tudo jóia, então? Legal. Na semana que vem, chegando no final, se quiserem trazer do de vocês, podem trazer, tá? Já vão preparando para vocês trazerem aí coisas, tá? Talvez no nosso, a gente pode até reservar um tempo, tá? No 7º encontro ou no 8º, se alguém quiser compartilhar o que fez, tá bom? Aí, se quiserem, me mandem até uma mensagem lá no Zap, me contando e tudo mais. Vou pôr aqui para quem não tem. Vou pôr de novo aqui no chat, e para quem estiver vendo no YouTube, tá na descrição também.